Mais da metade das substâncias presentes nos produtos químicos usados nas lavouras brasileiras são proibidos. Eu disse proibidos em países da Europa e nos Estados Unidos. De acordo com o dossiê Abrasco, cerca de 70% dos alimentos in natura consumidos no país, aqui, estão contaminados por algum tipo de agrotóxico, sendo que desses, segundo dados da Anvisa, 28% contêm substâncias não autorizadas para uso no Brasil. O programa Assembleia Debate de hoje vai falar deles, agrotóxicos e seus efeitos na saúde e no meio ambiente. E para discutir quais os caminhos a seguir e como parar este uso aqui no país e no estado de São Paulo, o maior usuário de agrotóxicos do Brasil, nós recebemos o deputado estadual Carlos Neder, do PT. Conosco também Carla Bueno, que é integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Kelly Maforte, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Abriu o tema super quente aqui hoje na Assembleia Legislativa, né, deputado? Que o senhor trouxe para cá essa discussão que durou agora a manhã inteira, justamente com esse timaço que a gente trouxe aqui. Deputado, parabéns por essa discussão aqui na casa e por que estamos falando de agrotóxico em 2017. Obrigado e parabéns à TV Assembleia de estar abrindo um espaço para esse debate. Nós fomos inicialmente procurados pela direção do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e preocupados com a discussão que acontece hoje em Brasília sobre a mudança do marco legal, no sentido de facilitar, de ampliar ainda mais o uso do agrotóxico. E há uma preocupação de envolver os estados e os parlamentos estaduais neste debate. Foi exatamente por isso que a discussão foi feita na Assembleia Legislativa. Nós apresentamos uma proposta, o deputado Marcos Martins e eu, que foi aprovada a realização da audiência pública na Comissão de Saúde. Tivemos a presença hoje do deputado Roberto Trípoli, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, e também o deputado Newton Tato, que é deputado federal e que acompanha esse tema em Brasília. Então a intenção é abrir o espaço para que se façam as denúncias sobre a calamidade que se vê hoje no país, a falta de controle e a necessidade de que o parlamento brasileiro não se omita e dialogue com os trabalhadores na perspectiva da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente e da saúde da população. Deputado, o senhor falou uma frase aí que soou bem ruim aqui no meu ouvido. Peraí, Brasília quer ampliar o uso de agrotóxico no país. Ora bolas, eu já disse que nós já somos o maior consumidor no mundo. Países baniram alguns desses produtos, aí, ou boa parte desses produtos, a gente já ainda é o primeiro. São Paulo encabeçando essa lista e o país quer aumentar o uso, quer dizer, liberar para outros tipos de agrotóxicos. São os interesses econômicos que acabam prevalecendo sobre o interesse público. Eles tentam até descaracterizar o termo de agrotóxico, tentando dizer que são defensivos agrícolas ou fitossanitários e tentam diminuir as restrições, as exigências feitas na legislação atual, de maneira a criar um consumo cada vez mais intenso destes agrotóxicos e tentando criar no seio da população a ideia de que o seu uso implicaria numa maior produtividade. Entretanto, os estudos feitos pela academia, pelas universidades, pelo Movimento Sem Terra, pelo pessoal que está na coordenação da campanha nacional contra o uso de agrotóxicos e em defesa da vida, mostram exatamente o oposto, que o uso do agrotóxico não se reflete num aumento de produtividade e sim em prejuízos à sociedade. Passar a bola um pouquinho aqui para o Luiz Cláudio, da Fiocruz, veio do Rio de Janeiro aqui, especialmente para esse debate aqui na casa com a gente. Nós aqui agradecemos aqui para tentar esclarecer para a população em geral que aquilo que a gente come está vindo com um veneninho. Basicamente é isso, que a gente está ingerindo como comida está vindo com um agrotóxico. Ou não, a gente já tem aí 50% orgânico, 50%. Com certeza. Os dados que foram apresentados ali, colocados pelo dossiê e pela campanha, mostram que 70% dos alimentos têm algum tipo de agrotóxico e 30% está na faixa da irregularidade. Usou o produto não autorizado ou está acima daquele limite que, à luz do conhecimento científico atual, é considerado seguro.
O que tem que ser feito no Brasil é a gente caminhar para acabar com essa presença de produtos ou de resíduos nos alimentos, se a gente quiser proteger efetivamente a população. O debate hoje deixou claro sobre o efeito, principalmente o efeito de longo prazo, ou presença de câncer, efeito neurotóxico, malformação. Elas poderão estar presentes se as pessoas se expuserem, inclusive a doses muito pequenas. Essa exposição não está a dose relacionada. Não é a dose alta que provoca o câncer, uma dose muito pequena provoca o câncer. E hoje algumas amostras que são analisadas no país se encontram aproximadamente 10, 15 diferentes agrotóxicos em apenas uma amostra analisada. Se a gente pensar que às vezes numa refeição a gente come 5, 6 diferentes produtos agrícolas, entre cereais, legumes, verduras, a gente poderá estar ingerindo muito mais agrotóxico do que o nosso corpo pode suportar, e o nosso sistema imunológico tem capacidade de responder ou defender o nosso corpo. Daí você tem a produção de doenças de forma precoce, doenças muito agressivas como o câncer. Está explicado, então, está claro aí essa sensação que a gente tem, que está ouvindo falar mais de câncer, está ouvindo falar mais de doenças que a gente não ouvia tanto 40 anos atrás, 50 anos atrás. São 600 mil novos casos por ano de câncer no Brasil. É muita coisa. Se pensar que essas pessoas vão permanecer, inclusive, no sistema de saúde por anos. Né? Aqueles que não sofrerem até a morte ainda permanecerão no sistema de saúde por muitos anos. Isso tem um impacto tremendo no sistema de saúde e na vida produtiva da sociedade. É engraçado, porque nos cofres públicos também isso se reverte, né? Pode estar ganhando de um lado, faturando aí a indústria aí da agricultura, enfim, mas por outro lado os governos perdem terrivelmente aí com dinheiro investido na saúde para tentar manter pessoas que já estão adoentadas e talvez não tenha nem o que se fazer, né? Não, são doenças que você só prorroga um pouquinho mais. O deputado aqui é médico também, né, deputado? E realmente não é uma sensação só que a gente tem. Estão aumentando as doenças. Não, a nossa preocupação foi, inclusive, trazer entidades renomadas, como é o caso da Fiocruz, do Instituto Nacional do Câncer, para mostrarem os estudos acadêmicos que estão sendo desenvolvidos. E não se trata apenas da literatura internacional. Hoje nós temos vários estudos desenvolvidos no Brasil, de acordo com a realidade brasileira, que infelizmente mostram este aumento de incidência e infelizmente não é apenas porque está melhorando o mecanismo de aferição ou de diagnóstico. A impressão que se tem é que realmente há um aumento do número bruto de casos, não só os casos agudos, mas também aqueles que vão se manifestar daqui a alguns anos, na medida em que as pessoas estão sendo contaminadas aos poucos, diariamente. Nossa, são informações aqui que eu estou tentando digerir ainda. Se é que eu consigo, não estou fazendo trocadilho, mas está difícil. Estou pensando aqui o que foi que eu almocei hoje. Se você fica ouvindo essa discussão, você fica pensando, o que eu comi hoje? O que será que tinha agrotóxico ali no meu prato? De onde veio? De onde veio? Está sendo fiscalizado? Como é que eu faço para escolher o produto que é certo ou o produto que não está certo, assim? Kelly, você é a nossa luz no fim do túnel. Né? Se é que eu posso dizer isso daí. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, o que vocês fazem, o que o MST tem a ver com isso? Né? Que a gente ouve falar o MST em outros tipos de notícias, na televisão e nos jornais, né? Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Muitas vezes a população conhece mais aquele MST da luta pela terra, né? Que é muito importante, porque senão a gente não conquista território e assentamentos, né? Mas com esses assentamentos conquistados, né, com esse território conquistado, também o movimento já há alguns anos vem fazendo uma discussão. Como é que a gente se relaciona, né, com esses bens naturais? Estamos ali falando da água, da terra, né, mas estamos falando de micro-organismos vivos que estão ali naquele solo, aquela plantação. Qual que é o tipo de relação que a gente deve estabelecer que nos assegure uma alimentação mais saudável enquanto agricultores? Proteção também, né, no manuseio, né, daquele tipo de produção, mas também, né, uma renda melhor, né, e uma relação com a sociedade que seja uma relação de responsabilidade sobre esse bem conquistado. Então, por isso que vem crescendo muito, né, não só no Movimento Sem Terra, mas também diversas organizações do campo, né, aqui na cidade de São Paulo também, muitas hortas urbanas, com caráter agroecológico, né. Então, isso tem sido bastante importante, né, porque a gente pensa é uma resistência possível
E é uma resistência que, inclusive, se propõe a fazer um contraponto de desenvolvimento de campo brasileiro, né? Porque você falou bem, né? Nós estamos falando de algo que é muito defendido do ponto de vista da economia, que garante superávit na balança comercial, a questão das commodities. Mas a que custo, né? A custo de vidas humanas, a um custo social muito grande e um custo para o Estado também. Tanta gente jogada no SUS, né? Tanta gente... Faz sentido. Exatamente. Então, a nossa discussão, a discussão do Movimento Sem Terra tem sido essa, né? De fomentar ao máximo as práticas de agroecologia, né? Os agricultores que ainda estavam presos, né, num outro modelo de produção, trabalhar uma transição agroecológica, incentivar espaços de comercialização, como nós tivemos recentemente, agora em maio, né, uma grande feira da reforma agrária que passou 170 mil pessoas por 4 dias lá no Parque da Água Branca. Água Branca. Exatamente. Então, fomentar esses espaços, porque nós podemos reverter essa situação se a gente estiver bastante unido. Nós que estamos lá na ponta, no campo, também com as grandes populações nos centros urbanos. Vocês são resistentes, né? Temos que ser, né? São resistentes para tentar furar bloqueio esse muro. Corrija se eu estiver errada, tem uma informação aqui que o MST é o maior produtor de arroz orgânico ou livre desses produtos tóxicos, os agrotóxicos, do país ou é da América Latina aqui? Qual é a proporção aí que vocês estão produzindo? Então, nós somos o maior produtor de arroz agroecológico que a gente agroecológico, fala, né? Tá. E também é orgânico, né? Porque tem uma discussão em torno disso também, né? Porque os produtos orgânicos são bastante importantes, mas quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de uma relação social um pouco mais ampla. Tem tudo a ver, meio ambiente, reforma ciclo. agrária, né? Que campo que é esse, né? E sim, nós estamos com essa marca muito feliz, nós nos orgulhamos muito, né, dessa produção de arroz, porque mostra que a experiência agroecológica, ela não é uma coisinha ali focada, pequena, né, só para uma comercialização muito restrita. É possível sim alimentar a população brasileira, o Brasil contribuir com a alimentação do mundo com uma alimentação saudável, uma alimentação que não gere tantas pessoas doentes, não gere 600 mil casos de câncer por ano. É preciso dar um basta nessa situação. Fora o arroz, o que mais que vocês têm aí nesse cardápio? Falando que vocês estão tudo com cardápio fome, né? E eu falando aqui de comida. muito farto. O cardápio Porque eu é acho que a muito população tem que farto, saber né? que existe, que esse movimento ele tem um propósito, né? O propósito está indo além e pode estar chegando no nosso prato até sem a gente saber. Exatamente. Né? Até sem a gente saber aí. Porque quando a gente pensa na contaminação, né, dos produtos, muitas vezes as pessoas podem imaginar, então eu vou deixar de consumir produtos in natura porque eu vou estar um pouco mais protegido dos agrotóxicos, mas isso não é verdade, né? Porque hoje os agrotóxicos eles têm uma contaminação que está inclusive presente na carne, no leite, né? Nos produtos industrializados. Então é preciso fazer uma discussão um pouco mais ampla do que isso, né? E da parte, né, dos assentamentos, né, há uma diversidade muito grande, né? A gente sabe que 70% da alimentação que está na mesa de qualquer pessoa do Brasil vem da agricultura familiar, vem dos assentamentos, mas também vem das comunidades indígenas, quilombolas. Então, são produtores e produtoras desse Brasil afora que estão resistindo, uma luta árdua de terra, de território, mas para uma produção que pode ser sim, né, com mais incentivos, com mais política pública, com programas, né, que incentive que isso seja feito em escala, né, não precisa ser uma coisa tão focada, né. E onde vocês estão aqui no estado de São Paulo? Você falou de até agriculturas aqui dentro da cidade de São Paulo, assim que eu falei, uai, aqui eu nem sabia que a gente tinha, porque aqui é uma, né, uma cidade de concreto. Temos aqui, mas também temos pelo estado inteiro. Aqui na Feira da Reforma Agrária nós tivemos contato com muitos produtores que estão produzindo aqui em São Paulo e nos lugares que a gente menos imagina, né? Debaixo de torres de transmissão de energia, né? Em pequenos terrenos que antes eram terrenos abandonados, que as pessoas se organizam em associação e cooperativa, começam a produzir. E no interior de São Paulo, né, também a gente tem cerca de 18 mil famílias assentadas que estão fomentando essas práticas de produção. Eu mesmo sou de um assentamento da região de Ribeirão Preto, nós trabalhamos lá com agroecologia também e agrofloresta, né, que é uma maneira... Você está no centro Exatamente, do negócio. ali na contradição, no né? centro do negócio. Ao redor desses assentamentos tem muita cana, tem muita especulação imobiliária, muitos conflitos decorrentes a isso, né? Mas eu acho que é uma forma, né, da gente conseguir fazer essa resistência, né, fazer essa produção, aproveitar espaços como esse, né, daqui, né, na Assembleia Legislativa, para divulgar o nosso trabalho e ter mais adesão para que essa causa, né, ela possa ser gente. Mais de quem é o produto final chega na né? gente. No final, o produto final chega na gente. A gente que tem que abrir
a caixinha aqui, né, para pensar mais. Se aqui está resistência, aqui está permanência, né? Conta um pouquinho aí desse seu, essa campanha permanente aí contra os agrotóxicos e pela vida. O mais importante para compartilhar é que esse desmonte da legislação federal em Brasília, em curso, impacta o prato de comida do nosso almoço de hoje, assim, né? Então, para nós, a permanência na resistência da campanha permanente contra os agrotóxicos, que envolve dezenas de entidades, centenas de entidades no Brasil, hoje a nossa luta prioritária é contra esse desmonte na legislação dos agrotóxicos, né, que está em curso. Então, por isso, na nossa leitura, é necessário um amplo movimento social, urbano e camponês, de forma bastante articulada e unitária, para tentar barrar esse retrocesso. Um retrocesso que é simbólico, porque pega, por exemplo, a questão do nome e transforma os agrotóxicos em defensivos fitossanitários. Defensivos fitossanitários. Mas é mais grave do que isso, não é só simbólica, ela é objetiva, porque ela vem, a proposta da bancada ruralista no Congresso Nacional, ela vem no sentido de liberalizar ainda mais o uso de agrotóxicos no Brasil. Como? Por exemplo, estimulando novos registros de substâncias químicas no Brasil, né? Então, o Brasil hoje usa cerca de 22 substâncias que são banidas na União Europeia. Não pode usar lá. Não pode nem ouvir falar, nem nada que toma lei ali em cima, né? Exatamente. O próprio Parlamento Europeu, há um mês atrás, considerou que nos próximos anos irão proibir o uso do glifosato, que é um agrotóxico muito utilizado na agricultura. E enquanto no Brasil o debate tem retrocedido ao invés de avançar. Então, para nós isso é bastante delicado e a gente tem, então, tentado travar essa luta com mais estímulo no sentido de chegar na sociedade, porque é uma luta que está acontecendo dentro do parlamento, mas esse parlamento, em especial o parlamento de Brasília, ele é muito distante da realidade. O parlamento federal, ele não representa os interesses da população. Então, a gente está naquele espaço fazendo uma resistência para impor a opinião do povo brasileiro, que é de se alimentar de forma mais saudável e considerando também o meio ambiente, a nossa natureza. Deputado, em que pé que está essa discussão lá em Brasília? Já passou por comissões? Como é que está isso aí para ser aprovado? Como é que está essa... A informação nos foi trazida pelo deputado federal Newton Tato e também o pessoal da campanha nacional, que está, ao mesmo tempo que resistindo a esse retrocesso, produzindo um projeto de lei alternativo que faça a defesa deste tipo de produção sem defensivos agrícolas, sem o agrotóxico, né? E preservando o meio ambiente com essa visão ecológica da sustentabilidade e preocupada com os efeitos para a saúde da população a médio e longo prazo. Ao lado disso, nós estamos atentos na cidade e no estado de São Paulo. O ex-deputado estadual Simão Pedro apresentou um projeto de lei proibindo o uso dessas substâncias em São Paulo e nós pretendemos, de comum acordo com ele, dialogando com as entidades, analisar se a redação desse projeto ainda está atual. É um projeto que se encontra em condição de voto no plenário da Assembleia e fazendo as adequações necessárias na forma de um substitutivo, nós faríamos com que São Paulo acompanhe esse debate nacional. Não no pior cenário, que é o cenário de facilitar ainda mais e ampliar o uso do agrotóxico, mas ao contrário, que a gente possa fazer com que essas experiências do MST, de agricultura familiar, de agroecologia, possam ganhar uma outra dimensão, não só na produção de arroz, mas também de outros produtos. Né? Nossa, que boa notícia aí que a gente tem, né? A gente começa a ver a discussão aqui no programa Luzinhas no final do túnel. Luiz, eu vou deixar aqui um sapo bem grande aqui na sua mão agora, dúvida aqui na minha cabeça. Antigamente, a população era menor. Antigamente, você não precisava ter toda essa indústria aí da agricultura. Hoje o Brasil cresceu, as pessoas precisam de comida no prato. Se não tiver um produto ali,
vai ajudar essa comida a chegar no prato. É isso? Ou não? Vamos lá, né? A questão, bom, a população em menor ou maior escala sempre existiu, né? Você sempre teve produção de alimentos. Na realidade, os agrotóxicos vêm com uma chamada Revolução Verde, que é a partir do modelo econômico, né, que tenta exatamente trabalhar com 3 questões: fertilizantes, venenos e monocultura, né? Isso aí, esse conjunto aí, ele cria necessidade entre ele mesmo, né? Se eu estou usando uma cultura, se eu estou plantando uma cultura em larga extensão, com certeza vou ter um ataque maior de pragas, vou ter que usar mais veneno. Então o modelo foi desenhado dessa maneira. E ele hoje abastece uma indústria que move no Brasil cerca de 40 bilhões de dólares. E que torna muito difícil esse debate exatamente por isso, porque você vai mexer, o debate está sempre no contra os 40 mercado bilhões poderoso, de dólares, né? exatamente. Vocês têm que transpor esses 40 bilhões de ele dólares. acaba sendo influenciado por isso. Como foi dito aqui pela Kelly, 70% da produção agrícola que alimenta a população, que são frutas, legumes, verduras, né, ela vem da agricultura familiar, né? E a agricultura de menor escala, ela com certeza você consegue produzir de forma agroecológica. Então está caindo por terra esse meu argumento de que a população A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, tem pesquisa que não acaba mais. A extensão rural funciona mal. Mas a gente já tem muita pesquisa mostrando como você pode produzir. E isso tem que chegar ao produtor. E também, se a gente olhar para os agrotóxicos, nós temos lá hoje no Brasil cerca de 515 substâncias autorizadas. Deve ter 515 substâncias ativas autorizadas. Ali também a gente deve ter umas 150, 200 substâncias que são de baixa toxicidade ou são produtos microbiológicos de controle, feromônios, substâncias de baixíssima toxicidade que poderiam estar sendo mais utilizadas. Mas como você tem uma agressividade muitas vezes no mercado, acabam empurrando outras substâncias que são mais perigosas à saúde, porque você não tem esse planejamento para que se usem aquelas de menor toxicidade. Então é importante ressaltar isso. Tem saída. Não é porque a população aumentou que tem que usar o agrotóxico? Nós temos aí hoje uma política nacional de redução dos agrotóxicos que em várias etapas isso foi colocado lá pelo deputado Nilton Tato, né? Ele apresentou a política, isso já tinha sido falado pelos demais palestrantes também, dizendo o que pode ser feito para você começar a reduzir agrotóxico e, com certeza, ir substituindo, né, fazendo uma transição nesse processo e substituindo esse agrotóxico perigoso por substâncias de controle muito menos danosas à saúde. Eu acho que agrotóxico, né, se a gente olhar para o planeta está reduzindo isso, que o custo social, né, o custo pelos danos ao meio ambiente, a saúde é muito alto, né, e as estratégias de controle hoje que estão colocadas, que, digamos, infraestrutura laboratorial, amostragem, ela custa muito caro ao Estado. É muito melhor que você trabalhe com substância segura, que você vai reduzir esse investimento que você tem que ter hoje para conhecer os danos que você está causando. E hoje existem tecnologias, mas o que falta é um investimento mais direcionado, né? Falar que é uma outra causa uma difusão maior dessas tecnologias para o agricultor, que é o mais penalizado nesse processo. Falar das tecnologias nossas que estão ficando cada vez mais escassas, os nossos cientistas, os nossos institutos, que é uma outra briga aí do senhor. Eu estava exatamente pensando nisso. Eu coordeno uma frente parlamentar em defesa dos institutos públicos de pesquisa do estado de São Paulo, e os concursos não são realizados, não há reposição no pessoal técnico, as fazendas experimentais estão sendo alienadas, vendidas em função de um objetivo de curto prazo, que é arrecadar fundos diante da crise econômica que nós estamos, transformando esse patrimônio que é do povo paulista em ativos financeiros para serem aplicados em parcerias público-privadas, em outras finalidades que não o incentivo à pesquisa, sobretudo nessa área da agricultura. Então, é preciso que a gente mude a lógica também de desenvolvimento econômico e social que está em vigor no estado de São Paulo e que acaba tendo repercussão no tratamento dado a essas instituições de pesquisa. Só para reforçar, né, em recente audiência pública, que foi um seminário em Brasília, na Câmara de Deputados,
O representante da Embrapa disse que estão fazendo muitas pesquisas na área de controle biológico e manejo integrado de praga. Ele informou que 90% do recurso foi cortado para o desenvolvimento de pesquisa. A Fundação Oswaldo Cruz não está muito diferente, ela vem sofrendo uma redução a cada ano do seu orçamento. Quer dizer, numa época em que a gente precisa de pesquisas, precisa da ciência do nosso lado para poder trazer respostas e soluções. Produzir conhecimento, direcionar políticas públicas, né? Melhorar a qualidade de vida da população, a gente está indo no sentido contrário. Eita, que esse debate aqui continua. Preciso fazer uma pausa aqui para o intervalo, mas não antes de deixar aqui duas dúvidas aqui na nossa cabeça que estão chegando até a mim. Primeiro, por que o orgânico é mais caro? Que daí, eu tenho certeza que a senhora que está assistindo a gente aí em casa deve estar falando: ah, minha filha, mas aí eu vou no supermercado, o alface ali que está naquela bancada é muito mais barato do que aquele que é o orgânico. Eu vou no mais barato porque a crise está para todo mundo. É isso que todo mundo pensa, né? Então a gente vai saber aqui por que é mais caro, se só tem mais caro, se esse preço não está reduzindo, porque eu acho que está. A coisa está começando a equalizar. E como que a gente faz para saber o que tem e o que não tem agrotóxico? Será que pelo olhar a gente consegue saber? Eu tenho que andar com o Luiz Cláudio aqui o tempo inteiro do nosso lado, aqui no bolso, para falar, leva aí pro laboratório, põe ali no laboratório. Será que vai dar? Bom, pausa para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje traz o tema agrotóxicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre os países em desenvolvimento, os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas. O Brasil compra cerca de 20% dos agrotóxicos vendidos no mundo e 4% são utilizados no território aqui, do estado de São Paulo. Bom, aqui no estúdio conosco estão o deputado estadual Carlos Neder, do PT. Também conosco a Carla Bueno, que é integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Kelly Maforte, que é da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E também conosco Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Trouxemos esse timaço aqui para debater e o assunto está quente e tá bom. No bloco anterior, eu deixei aqui no ar duas perguntinhas. Vamos começar pela... do bolso, vai? Quem é que consegue me responder? Por que produto orgânico, livre desses remedinhos aí, é mais caro? Quem consegue falar para mim? Consegue, deputado, falar aí? Eu não, eu quero... ele quer ouvir também, né? Posso começar a falar sobre Fala, Kelly, manda ver. Então, como eu dizia antes, né, a gente faz uma distinção importante entre produtos orgânicos e de base agroecológica, né? Por quê? Também, né, o mercado foi percebendo nessa contaminação tão expressiva, né, por conta dos agrotóxicos, um nicho de mercado, né, através dessa população que quer pagar até um pouco mais, mas quer se proteger e proteger sua família. Bom, mas aí isso a gente está falando de uma população muito pequena da sociedade, né? Classe média alta, que tem acesso à informação e condição de pagar nas gôndolas do supermercado um preço mais elevado por esse produto. E aí é todo também um mercado de certificação dos orgânicos, grandes empresas, etc. Tem toda uma approach por trás aí para o que o produto seja, tem esse selinho, é porque ele passou por várias etapas. No entanto, o que a gente vem desenvolvendo ali no pé do chão, ali na terra, é que é possível sim você desenvolver uma produção saudável, né, livre de agrotóxicos e que tenha uma certificação, que seja uma certificação participativa, uma certificação de controle entre os próprios agricultores e também os seus consumidores. Por exemplo, no assentamento onde eu vivo, os consumidores, né, nós temos lá uma cesta de produtos agroflorestais, que as pessoas retiram em determinados pontos na cidade. Só que uma vez por mês, a gente faz um almoço na casa de um agricultor. E essas pessoas, esses consumidores, eles participam. Por vezes eles participam da colheita, por vezes eles participam do plantio.
Então, eles conhecem a forma toda que é, né, produzida essa alimentação, eles se sentem também corresponsáveis, eles sabem que no nosso caso lá, a gente está em cima de uma área de recarga do aquífero Guarani, que é muito importante a gente devolver para o aquífero um processo, uma agricultura mais que limpo, é né? Mais limpa, saudável, né? sem resíduos, né, sem uso de agrotóxicos. Então, formas como essas são possíveis de acontecer. E a discussão que o Movimento Sem Terra faz é uma defesa de que essa alimentação saudável tem que estar na mesa de todo brasileiro e brasileira, ela tem que ser acessível, né? Para isso, a gente também tem que quebrar com esses nichos, né, que se estabelece através do orgânico e as empresas que estão vinculadas a isso. O interesse tem que ser público, os agricultores têm que estar no protagonismo disso, junto com os principais interessados, que são os consumidores. Então, é possível baixar muito esse preço do orgânico, sim. Se a gente conseguir estabelecer uma relação melhor entre campo e cidade. Se eu puder dar um exemplo aqui para quem está em casa entender, se eu pago no alface R$2, o que tem agrotóxico, no orgânico está quanto mais? 2,50? Depende. Mais. 4. Tá R$4. Na, Só que daí, gente, na eu vou gôndola falar... do supermercado. Na gôndola do supermercado. Isso, que é o produto final ali que a gente vai chegar ali para comprar, né? Que é o que todo mundo, a maioria, acessa ali. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que estão em casa. Faz a seguinte conta, ó. Você vai pagar o dobro nesse alimento orgânico, mas você não vai comprar em remédio. Exato. Tem A conta é muito simples ali, porque a gente só aprende quando dói no bolso, depois de adulto, né? Porque a gente vai levando, empurrando com a barriga, na hora que dói no bolso a gente fala, deixa eu repensar aqui algumas coisas. Pode doer no bolso ali na hora, falar, tá mais caro, mas também do outro lado a gente não vai economizar em remédio. Deputado, o senhor consegue reconhecer o que o senhor come, se tem agrotóxico ou não? O senhor come fora de casa? É fora de casa, né? Eu como Trabalho fora o dia de inteiro casa, aqui. mas eu fico com esta ideia de que talvez, com algumas áreas assim não tão perfeitas, seria melhor escolher mais esse, natural, né? Aquele muito bonitinho, sem nenhum tipo de ranhura, nada mais escurecido, já chama atenção que tem coisa ali, né? Tem coisa. Tem coisa ali. Brincadeiras à parte aqui, mas a gente sabe, principalmente na cidade de São Paulo, a correria é grande. Os trajetos são muito longos de um canto para outro, então as pessoas acabam comendo na rua mesmo, enfim. Aí nem vem como é feito o processo, né? Aí a gente vai para uma outra discussão aqui. Mas, deputado, isso que a Kelly falou, o que dá para ajudar nela, está falando no nível estadual? Não, eu acho que primeiro é mudar a cultura, as pessoas perceberem, aumentar a demanda por esse tipo de produto e que ele ocorra em escala, né? Que cada vez mais haja apoio do poder público para que essa produção se faça a um custo menor e com mais incentivos. Eles trouxeram aqui alguns produtos que foram colocados na frente da mesa ali de debates. Eita. E não sei se a TV Assembleia registrou, com certeza. mas foi muito interessante, ao final do debate, as pessoas todas que estavam assistindo vieram para frente e cada uma escolhendo ali, uma queria um suco de uva, outra queria mel, outra queria mandioca, outra queria um alface. Por quê? Porque as pessoas sabem que aquilo ali, de fato, é um produto de melhor qualidade, ainda que não necessariamente a aparência indique isso. Aliás, a aparência é um item aí que conta sempre contra, mas na verdade, a partir de agora, gente, vamos ampliar aqui as nossas mentes. Começa a olhar o produto não por um lado tanto de beleza, de cor, que ele tá, né? Ele tá te chamando com aquele apelo, né, mercadológico para você comprar. Às vezes esse produto tá mais feinho, tá mais de qualquer jeitinho ali, é o melhor produto a consumir. É isso, Carla, ou não? Dá pra gente, você consegue escolher ali o produto que você vai pôr na mesa? Às vezes o produto é menor, às vezes ele não é torto. Ele tá tortinho, ele tá manchadinho. Parece que tá vencido. Significa que ali... Não, tem bichinho. Se tem bichinho, tem vida, né? Se tem essa bichinho. Essa é uma boa dica. Se tem bichinho, tá com saúde ali, né? Tira o bichinho. Se o bichinho não for mutante, né? Mas enfim, não for verde radiológico, assim, né? Com radiação, tudo bem, beleza, né? Mas essa é uma... Você consegue escolher? Não dá, como é que você faz? Dá uma dica pra gente. Não tem como a gente identificar se o produto ele tem ou não agrotóxico, né? Se ele foi produzido. Não tem como.
Inclusive, há um tempo atrás saiu uma torneira que prometia eliminar agrotóxicos. Você tirou na minha boca, eu ia perguntar e isso. tinha uma propaganda nas redes sociais, na televisão, e não funciona, não é real, né? Não é assim. O máximo que a água pode retirar são os resíduos superficiais, mas o agrotóxico, ele age no sistema fisiológico da planta. Então não adianta, não é superficial eu apenas. deixar de molho na água sanitária ali. Não adianta. Não adianta, eu faço Exatamente. isso. Não tem um método. Eu não tô que matando faça nada. isso, né? Nada. Não tô matando nada, tô Infelizmente, matando não. a planta, né? não tô. O agrotóxico tá ali vivinho. Ele está na Eita. casca e ele está na polpa, no caso da fruta. Ele está por fora do grão Não e adianta eu está descascar uma dentro do maçã. grão. Se eu descascar a maçã. Você vai diminuir Eliminava por a conta casca. daquele produto que ficou no contato ali, na parte externa, mas você não retira. A única maneira de resolver isso é fazer um monitoramento, um acompanhamento, ou acompanhamento da cadeia produtiva para você saber o que foi utilizado naquela produção, ou o monitoramento como se faz hoje no programa de análise de resíduos de agrotóxicos Natura do governo e dos governos estaduais. Aqui em São Paulo tem um grupo que trabalha da vigilância sanitária nesse campo. Mas aí, ó, eu E tenho uma aí, informação. só mais uma informação Fala, que é fala. importante. Houve, na questão da informação, houve uma iniciativa interessante, há uns 7 anos atrás, que foi uma iniciativa da Embrapa com a vigilância sanitária, que era o Além do Rótulo, que era buscar dessa informação nos supermercados para o consumidor. Ele sabia da procedência, da qualidade, não só em relação a agrotóxicos, mas também em relação a agrotóxicos, dos produtos que ele estava adquirindo. Infelizmente isso não avançou, mas era um projeto interessantíssimo numa tela de toque, né, na área de produtos Natura. Ó, eu tenho uma informação aqui. A fiscalização da venda de agrotóxicos deveria ficar a cargo do governo. Acontece que no estado de São Paulo, desde 2002, nenhuma multa por irregularidades foi aplicada. A gente está falando de uma defasagem aí de 15 anos, indo já para 16 anos. A gente precisa, deputado, de fiscalização, né? Não adianta a gente discutir tudo isso daqui se não tem ninguém indo lá anotar o que está certo, o que está errado e falando, ó, se está errado tem que ser punido. Quem sabe agora, com a proibição do financiamento empresarial de campanhas, a gente tenha menos influência do poder econômico, desses grandes grupos que financiam indistintamente os partidos e as candidaturas. Isso vale, por exemplo, para esse tipo de indústria. Então é preciso que nós fortaleçamos o papel do poder público, dando condições aos seus órgãos e também em diálogo com as universidades, com os centros de formulação de políticas, para que se desenvolvam mecanismos de aferição mais precisos sobre como exercer esse controle para que ele seja efetivo. Então, mas para isso é preciso ter vontade política e é preciso quebrar esse grau de dependência que nós observamos, sobretudo do parlamento, em relação aos interesses desses grandes grupos econômicos. Vamos embora. É de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, mas a gente tem que construir isso daí. No final, o retorno é para nós mesmos, né? Kelly, eu vou te colocar uma saia justa aqui. Você consegue produzir os alimentos bonitinhos, que eles na planta ali, mole, cresce, chega no prato, sem usar nenhum produto químico? Então, na Como nossa é que é experiência lá, que é uma experiência agroflorestal, né? O que é isso, né? Conta pra gente. É uma produção de alimentos, mas que, ao mesmo tempo, ela também vai incentivando a produção de uma floresta. Então, nós temos trabalhado um conceito que é um conceito de uma horta florestal. Ao final, né, você tem, no mesmo espaço de terra, no mesmo canteiro, você tem a produção, né, de árvores frutíferas nativas, mas você também tem a mandioca, a abóbora, você tem ali as verduras, o alface, a rúcula, o temperinho verde. E isso, então, otimiza, né, a utilização da terra, da água, o trabalho do agricultor, né, a gente vê na prática que uma planta ajuda a outra na medida que você alimenta o solo, né? Às vezes a gente pensa na produção e é muito focado na planta, né? Mas se você entra com maquinário pesado, que vai causar erosão, você está causando um grande impacto. Florestas, exatamente. Então, o que a gente tem feito, né? Muita cobertura florestal, tem que alimentar muito o solo, ter um solo sadio para você ter uma planta sadia, né?
E com isso é parte, inclusive, das descobertas para a gente poder ter um produto sem uso de nenhum tipo de agrotóxico, mas um produto saudável e até mesmo muito bonito na aparência, né? Então, vocês até discutir essa questão da aparência, mas eu acho que a gente também tem feito essa discussão, né? Como é que a gente faz uma produção, que pode ser sim uma produção, né, saudável, mas é uma produção bonita, atrativa também, né? E como é que você vai fazendo essa discussão com os consumidores, de que eles se alimentem com os produtos da época, né? As pessoas querem comer manga o ano todo, mas às vezes não é possível isso. Você olhar o ciclo da natureza, você vai ver que isso é mais no final do ano. Então, também essa reeducação alimentar a gente tem que ter. Era isso que eu ia te perguntar, porque daí a minha necessidade de ter abacaxi na sobremesa é o ano inteiro. Exatamente. Só que a gente sabe que abacaxi é mais no verão, mexerica é mais no inverno. A gente não tem esse tempo para ficar esperando. O prazo de produção de falei abacaxi agora, de plantar um abacaxi, colher o abacaxi, é o mesmo prazo da agricultura que usa agrotóxico? Ou ele demora mais? Como é que é isso daí? Eu acho que aí quem mais pode nos ajudar é a Bela Gil, que tem feito um trabalho tão importante. A Bela Gil, que a Kelly está falando, é a filha do Gilberto Gil, que tem um programa na TV a cabo, que super indica só produtos naturais, e ela dá várias opções aí para a gente poder cozinhar de uma forma um pouco mais saudável, inteligente, orgânica, que seja colaborando com todos esses nichos, né? Mas daí ela que poderia dar as dicas aí pra gente. Ela nos ajuda muito, porque inclusive como ela trabalha com a culinária, ela até tem um certo jargão, essa coisa de substituir. E a gente pode fazer muitas substituições, os memes, né? Que tem. Mas assim, é uma variedade enorme, né? Inclusive, algumas coisas na agricultura que a gente não estava acostumada, né, a consumir, nem nós agricultores valorizávamos tanto, que são os chamados punks, né, que tem, por exemplo, a Ora Pronobis, que tem um grande valor nutritivo. Que é uma delícia, gente, que é uma delícia a Ora Pronobis, que aliás tem até a ver com Ora por Nós, né? Daí que vem que é uma delícia, que eu adoro. Ou a vinagreira, né? Então tem tantas coisas que é possível a gente melhorar na nossa alimentação, porque tem outro problema também que tem crescido muito no Brasil, que é o da obesidade, né? Aí a gente vai entrar no outro nicho também. Exatamente. Tá tudo uma coisa linkada com a outra. A falta de saúde, o crescimento da obesidade. Eita, então, essa discussão da alimentação saudável, ela é tanto para a gente atender, né? Assim, tem até lugares em São Paulo que são desertos alimentares, que as pessoas têm que caminhar muito para ter acesso a um alimento in natura, né? E aí você pensa na questão de uma alimentação que é só de hambúrgueres, pizza, alimentos processados e que é péssimo para a saúde também. Então, é preciso, né, dentro dessa discussão da alimentação saudável, a gente ampliar que relação social que a gente tem, né, quando a gente se alimenta. Alimentar-se é também um ato político, a gente precisa pensar um pouco nessas relações. Se a gente conseguir pensar um pouco mais sobre isso, a gente vai encontrar soluções que não sejam soluções tão cômodas, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível sim mudar essa cultura, né, como disse aqui o deputado. Perguntinha que surgiu aqui no intervalo, Luiz, vamos ver se ajuda a esclarecer. Tem algum campeão de audiência aí em agrotóxico que você falar? Aquele produto, soja, por exemplo? A soja é que mais utiliza agrotóxico no Brasil, né? É mesmo? Depois da soja é o milho. Por conta da quantidade de produção, né? O quanto é produzido. Então, o volume de veneno é muito grande na soja. Tomate, pimentão, morango. Agora, uma coisa é você pensar nela. Talvez ela, por volume produzido, não seja uma quantidade de agrotóxico. Ela é em número absoluto. Compreendeu? Entendi. Pode ser que o morango utilize muito mais, porque você vai usar... Às vezes na soja eu vou fazer 2 pulverizações, no morango eu vou fazer 5. Entendi. Entendeu? Mas só que como o morango, a produção de morango é muito menor, esse volume absoluto é menor. O né? tomate tem alguma característica nele que possa prejudicar mais a gente? Por exemplo, dele ter mais água no alimento, ter até a pele mais fina, isso daí a gente pode, sei lá, eu consumir muito mais agrotóxico do que uma outra, sei lá, do que um pepino, ou não? A característica física dele do teor de agrotóxico que foi colocado naquela isso. planta, do quanto foi absorvido, se tinha agrotóxico no solo, na água que também se utilizou para irrigar. Isso porque nós nem estamos falando aqui, deputado, das pessoas que plantam esses alimentos. Porque se o alimento que chega na gente está chegando assim, intoxicado desse jeito, imagina quem está ali, ó. Manuseando ali. Exatamente, essa é a tete questão, a tete. né? Eu trabalho no Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. É um problema porque de 20% a 40% dos trabalhadores expostos apresentam sinais e sintomas compatíveis com intoxicação por agrotóxico.
E a gente, quando vai direcioná-los para os serviços de saúde, os serviços de saúde muitas vezes não estão preparados para atender esse trabalhador. Tanto o médico muitas vezes não sabe o que fazer, como também essa intoxicação não fica registrada no sistema Então, para que a gente possa tabular essas informações. Ou não temos uma rede laboratorial que dê conta de fazer um diagnóstico laboratorial de que veneno está atuando sobre o corpo daquele trabalhador. Estou falando isso porque tá chegando a informação aqui, eu tinha pensado e acabei esquecendo. Lembra do caso do Leandro, né? Do Leandro e Leonardo, que trabalhava diretamente com plantação de tomate quando eram mais jovens. E o Leandro teve um câncer aí devastador que Fulminante. foi fulminante. Meses, assim, 2, 3 meses, ele foi embora. E na época levantou muito essa discussão do tomate, o agrotóxico, enfim. A gente tem conhecidos aqui, pais de amigos nossos aqui que trabalham aqui na TV, que eram agricultores e morreram. Nunca teve caso de câncer na vida, na família, e 2 que trabalhavam diretamente ligados à agricultura acabaram... É um pó branco, esqueci até o nome desse... que você pulverizava o pó branco assim... O pó de broca, o... Pó de broca. BHC. BHC, era uma sigla, BHC. A gente ainda usa isso? Não, ele está proibido desde 85 na agricultura. Vai. Mas ele acabou sendo Mas utilizado, o o lindano acabou sendo utilizado até 91 na saúde para controle de piolho. Escabiose. Eu acho que é importante dizer também que o alimento in natura, ele é importante ser consumido. Ainda que com essas contradições da presença do veneno, o produto in natura é o mais recomendável, é o mais saudável. E é por isso que é uma luta impossível de não entrar nessa, né, que a gente tá, porque é uma luta de todos, é uma luta de todos que se alimentam e não há outra opção para se alimentar de forma saudável que não seja limitar o uso mesmo da aplicação dos agrotóxicos, porque não é possível você se proteger a olho nu. Então a gente precisa de uma política de Estado, né, no sentido inclusive da tua pergunta anterior, né, como é que fiscaliza, não é só como fiscaliza, mas é como fiscaliza, é como o Estado propõe a regulamentação do processo do uso dos agrotóxicos, sem espremer os agricultores familiares que querem produzir de outra forma. Então, é muito delicado quando a gente vê as práticas de pulverização aérea, por exemplo, porque isso limita, a deriva, né? Limita que os agricultores familiares que estão em outra lógica de produção, com outra disposição de produzir de forma mais natural e saudável, no sistema agroflorestal, agroecológico, não é possível porque é limitado por mecanismos do agronegócio que... Eu tenho 4 minutinhos para acabar o programa, só dar a palavra aqui rapidinho para Carla. Carla, se eu quiser te seguir, como é que eu faço? Para saber mais, discutir mais com você. Isso é muito importante, eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, que vocês acessem a página www.chegadeagrotóxicos.org.br. Assinando essa plataforma, esse abaixo-assinado, a gente fica com contato das pessoas que assinam e a gente pode, inclusive, compartilhar, divulgar as nossas iniciativas de ações e de atividades que a gente tem desenvolvido para que as pessoas possam se engajar na luta contra os agrotóxicos, que é uma luta de todos nós. Além disso, nós temos o site da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Então é só nos procurar aí pelas redes sociais que a gente se encontra e podemos ir desenvolvendo essa luta das mais variadas formas com os amplos setores aí da sociedade, que esse é um tema que envolve todos nós. Contra os agrotóxicos.org. Contra os agrotóxicos.org é o nosso site. Chega de agrotóxicos, até o nome é ruim de falar, gente. Tem que ser banido mesmo isso daqui, inclusive do dicionário de tudo. Luiz, suas considerações finais aqui pra gente fechar o programa aí com chave de ouro. O que a gente pode e não pode fazer? Como é que estão as pesquisas? Vamos acabar com essa situação? Eu acho que a gente precisa garantir soberania sobre a nossa segurança alimentar. Está muito grave a situação na medida em que a gente está consumindo uma série de produtos, não só cheios de agrotóxicos, como também transgênicos. E tem meia dúzia de empresas, de oligopólios no mundo, definindo o que é que a gente vai comer, como é que a gente vai alimentar os nossos animais, como alimentaremos os nossos animais, né? Então, essa situação é muito, muito grave. E hoje esse modelo ele impôs a toda a sociedade, está impondo a nível mundial, né? Que você tem que consumir com agrotóxico e o produto tem que ser transgênico. Quem vê o agro
a propaganda agro aí mostra bem como é que essa soja transgênica, esse milho transgênico entrar no mercado, a ponto da gente hoje não ter como comprar alguma coisa não transgênica, que não seja isso, ou não ter como identificá-la porque banalizaram tanto que você não identifica mais. Eu quero comprar um não transgênico, eu quero comprar alguma coisa sem agrotóxico. Então, assim, a sociedade, os consumidores, a sociedade civil organizada, os consumidores, tem que bater firmemente, assim como os pesquisadores, servidores públicos, nesse tipo de questão, para que a gente reverta esse processo, porque isso significa saúde por mais tempo. Se a gente conseguir desenvolver uma agricultura que nos deu longevidade, a gente quer uma longevidade com saúde. Ninguém quer administrar um câncer a partir dos 40, 50 anos até 70 e ficar na mão da indústria farmacêutica também, que é outro insumo químico, né, para poder tratar a doença que aquele agrotóxico que eles mesmos produziram nos causou. Complicado. Bom, gente, essa discussão do programa aconteceu para que a Kelly traga a solução para nós, que se eu quiser comprar produto orgânico, onde é que eu recorro? Fala aí pra gente. Na capital é possível, né? A gente já tem um espaço que é o Armazém do Campo. Então, também, quem quiser, né, existe um site, né, que é o www.armazendocampo.com.br e também, né, é possível lá pegar todas as dicas. Nós estamos de segunda a sábado com esse espaço que fica lá na Alameda Eduardo Prado com a Barão de Limeira, ali na região, que é uma região central expandida, né, ali nos Campos Elíseos, Santa Cecília. Então, nos visitem, vai ter lá muita produção boa, café orgânico, lá, tem uns suquinhos que nem o deputado falou. E toda sexta à noite tem atividades culturais dessa cultura camponesa que é tão bonita também. Tem no Rio de Janeiro, enfim, daí a gente vai. Deputado, considerações finais aí, o senhor aí, a luta não parou, né? Não, o nosso mandato está atento a esse tema. Nós fizemos, junto com a CUT e com o Sindicato dos Trabalhadores do município de São Paulo, um debate sobre o uso do inseticida pela SUSEM. Observamos um alto índice de contaminação de trabalhadores, uma empresa que está sendo investigada em razão do tipo de atendimento que oferece aos trabalhadores, e estamos preocupados também com essa questão nova trazida por eles em relação à produção orgânica e como nós poderíamos evitar que esse retrocesso em Brasília chegue também em São Paulo. E a nossa ideia é desenvolver aqui um fórum permanente que dialogue com o Fórum Paulista, que já existe, contra o agrotóxico e também os transgênicos, e ao mesmo tempo envolver cada vez mais as centrais sindicais. Inclusive hoje, no evento que fizemos, nós trouxemos a Central Única dos Trabalhadores, que tem uma Secretaria do Meio Ambiente, e cada vez mais os trabalhadores urbanos estão atentos também à questão agrária, rural, e isso como se reflete, por exemplo, na qualidade de vida deles. Perfeito. Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Portas abertas para continuar discutindo isso daqui em outras vezes. Por favor, voltem sempre. Gente, nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!